Olá pessoal, se inscrevam no canal, compartilhe, dê o like para o vídeo ganhar relevância e ser recomendado no YouTube. E vamos aqui, é aquele computador que dá problema ainda, DDR3, certo? Aqui, eu liguei ele normal, tá com HD de 250. O que acontece? O que eu fiz? Não tirei os SATAs dele, tá tudo do mesmo jeito. Troquei aqui o cooler do gabinete e o cooler que resfria o processador. Troquei de lado, né? Coloquei uma placa Wi-Fi da pequena, do slot menor, né? Funcionou, o áudio funcionou, porém eu coloquei Drive Pack Solution 2016, tá? Que é para DDR3. Ele tem 11 GB, ou você pode repartir em 3 DVD e gravar, ou deixar no pendrive, você escolhe. Aí o que acontece? O que eu fiz? Eu peguei esse HD de 500 e formatei ele. Só que eu colocava naquele computador e nada. E não entrava. Aí eu peguei, coloquei nesse e coloquei o de 80. Quando eu ia formatar, ele aparecia essa partição aqui e a de baixo, que é para você pôr o Windows, né? Quando é só para dados, ele aparece, você consegue só a partição de baixo. Aí ele não ia, os 400, quer dizer, o HD de 500, ele formatava para dados. E o HD de 80 estava formatando para o Windows. Eu queria o contrário, para ele entrar naquele computador. Aí eu formatei esse HD de 80 e entrou. Depois eu coloquei o HD de 400, voltei na BIOS, voltei para formatar e ele não entrou. E ele só queria entrar o Windows nesse. Aí eu não instalei mais. Tirei o HD, coloquei naquele e liguei normalmente. Formatei de novo. Aí ele entrou. Fiz o mesmo processo. Lembrando, esse DDR2 ele demora para entrar na BIOS, tá? Então eu demorei o dia todo para fazer isso. Aí eu consegui. Quando eu formatei, ele formatou desse jeito aqui. Ele, né? Que eu formatei 2 vezes. Apaguei e voltei. Pode ser porque é o HD de 80. Ele é mais para DDR2, DDR1. Aí ele apareceu aqui. Não alocado. E aqui embaixo. Esse é tudo de um HD só, tá? Aí aqui pro sistema. 465 GB. 500, né? E beleza. Aqui já é o de baixo. Esses 4 aqui de cima. Porém, ele tá para dados. Ou tá para pôr Windows, porém dá para mim conseguir pôr dados nele e pronto. Todo HD você consegue pôr dados normalmente. Põe o Windows em uma partição. E se ele está lá com 2 partições para pôr Windows, você deixa só formatado e pronto. E não coloca o Windows. E aí, quando entrar no sistema do Windows normal, ele vai estar lá 2 partições reserva, que é uma para arquivo e a outra que ele aparece. Algumas vezes não aparece, né? Eu faço assim, deixo um pro sistema, né? Porque ele aparece só um HD lá e o outro ele não aparece. Já o segundo, ele aparece os 2. Se eu deixar só um para dados, ele aparece só 2 HD. E acabou. Esse é o correto você fazer. Quando você põe um segundo HD e ele não quer ir, ele entra como sistema também e fica os 2 como sistema, aí é meio ruim, porque aí você tem que reiniciar, fazer tudo de novo, às vezes põe outra máquina e formatar por outra máquina, porque a atual não está aceitando. E aí você deixa só para dados, porque aí tem a opção de você colocar mais 2 HD, e aí fica 4 HD e ler. Se ele ficar aparecendo essas outras partições,
que não aparece quando você coloca para formatar, só aparece aqui. Lá no computador, quando está instalado, ele não aparece essa 00 com espaço não alocado, esse outro reservado. Se aparecer, aí você tem menos opção de HD. Por isso que é bom você pôr um para arquivo, aí ele fica, um exemplo, esses dois, e aparece só um, e um zerado, só com uma partição, só essa, um exemplo, que aí ele aparece só 2 HD. Aí depois eu ponho mais um ou 2 HD e ele não força muito a máquina. E o Windows lê normalmente, que é o Windows 7 e também o Windows 10, né? Então, deu para entender aí mais ou menos como é que funciona, né? E como eu consegui burlar e bugar o outro computador para ler esse HD. Ele só leu desse jeito aqui. Não leu mais. Então, eu zerei esse aqui 2 vezes. Eu zerei, ele apareceu assim, eu zerei. Aí depois apareceu de novo. Então, eu não zero mais para ele não apagar tudo, né? Aqui é só eu desligar, pegar o HD, pôr lá na outra máquina e ele vai ler normalmente. Eu tenho outro de 160 e vou ver se ele fica com 3 HD. Ali só está formatando pelo pendrive e com um HD só. E não os outros HD. Eu tenho que desconectar e formatar um só. Mas ainda bem que entrou. Pelo menos isso. Tá ok, beleza. E os outros dois eu uso para arquivo. Até eu conseguir pôr um maior, que é da Seagate, que ele consegue ler. Se o seu tiver com esse mesmo defeito, ele lê. Não vai ser todos da Seagate que ele consegue ler. Depende porque ele tá com bug, né? Se você tiver aí computador assim e começar a dar esse tipo de problema, de erro, você pode tentar fazer isso que eu fiz antes de levar para o técnico. Ou ele pode conseguir fazer funcionar, porém vai passar um tempo e ele começa a não funcionar mais. Porque aqui ele já está com bug, já está com Zinabre, pode ser que seja o Zinabre ou não. E está acontecendo isso aí. Mas eu tenho certeza que é bug porque a BIOS é 2013, que é o sistema IDE ainda, que era para DDR2. Não saiu BIOS nova nesse tempo. Nós está em 2024, então já tem a BIOS melhor. Sem o IDE, mas na época não tinha. Então fizeram um DDR3, atualizaram, né? Sem a antiga na placa. Tinha que ter esse encaixe antigo, não para você conectar, mas para ele passar pela BIOS quando você liga, ele lê tudo que está no computador e aí ele vai ler o IDE. O que é o IDE? É a entrada antiga. Ele teria que ter na placa. Por isso que muitas placas, não foi só essa que deu problema para mim. Uma outra também, e era esse mesmo estilo. Só que essa eu consegui ligar. A outra eu já não consegui ligar. Deu pane, depois estragou, não apareceu mais imagem, um monte de coisa. Então, quando você fazer esses bugs aí, para ler o HD, e ele só leu porque eu coloquei esse teclado antigo, tá? Da Positivo. E depois, por último, eu troquei as ventoinhas. Só que essa ventoinha aqui, eu não tinha colocado ainda. Eu fiz um monte de coisa, raspei lá o zinabre, joguei o cabo preto fora, que tava com zinabre. Que essa é a primeira vez que eu pego um cabo com zinabre. Ou porque ficou tantos anos, não sei quanto tempo parada essa placa. Porque a pessoa que tinha só usa o celular, não usa o computador, e um computador bom, não sei porquê. É desse jeito que eu fiz funcionar. Não são todas as placas, mas antes de você condenar a placa e levar para um técnico, estiver funcionando, beleza. E a bateria não está salvando. Talvez também seja esse bug que está acontecendo e dá esse negócio aí. Tem várias maneiras, se você levar no técnico, que eles conseguem fazer. Tem um jeito, sem dar esse monte de bug que eu consegui, né? Sem a placa ter estragado. E a memória é da própria placa, tá?
uma tipo assim, quando vem da fábrica, já vem com a memória, quando você compra na loja. E aí eu guardei uma memória que veio com o computador, quando eu estava trabalhando ainda, e depois de 6 anos que me apareceu essa com a mesma memória. Eu coloquei, ficou 8 GB. Ou então, essa outra marca aqui, que é da Kingston. É de 2 GB cada um, fica 4 GB. Porém é da mesma, tá vendo, né? Ou da menor ou da maior. O que que eu fiz também? Coloquei uma maior e a outra menor. E aí ele leu. Ele deu esse bug e leu o HD. Depois não leu mais. Depois eu voltei as duas. Depois eu deixei um dia desligado. Voltei, ele leu. Que eu já estava até desistindo desse computador. Aí eu coloquei as plaquinhas. Ele leu. E por último eu inverti. Esse aqui tá ligado nesse painel, que era do cooler. E esse outro cooler tá ligado no outro que é desse painel. Tá invertido. E ele leu normalmente. Mas eu fiz um monte de coisa. Tem os outros vídeos aí no canal e aí você pode estar dando uma olhada como funciona. Esse vídeo é para você entender como funciona, como é que é e por que um técnico condena a máquina muitas das vezes. Porque esse bug pode dar certo, como pode não dar certo. Eu não estou dizendo que esse jeito que eu fiz vai funcionar no seu. Talvez seja só o tipo de memória, a bateria, ou deixar sem bateria, deixar sem o jumper, sem a placa de vídeo, com a placa de vídeo, uma só memória, ou com a outra memória, depende, trocar memória, trocar o processador, a fonte também pode variar, cabo, o de ligar e desligar aqui, ó, que eu testei também não é, realmente era esse conector antigo com a BIOS antiga, IDE. Então tudo isso influencia o HD, tipo de HD. Você tem que desligar, esperar a BIOS resetar para ligar de novo. Nesse caso desse computador era só no outro dia. Aqui agora eu ligo ele qualquer hora, quando eu quiser usar e uso. Então se ele ligou, está beleza, eu posso jogar uns jogos com mais, que precisa de mais memória, que precisa um computador bom, que é Core i5, 8 GB de memória. Ele suporta até, acho que até 16, se eu não me engano. Eu posso estar dando uma olhada aí, quando eu tiver mais memória, eu ponho e vejo se vai, porque já está 64 bits. Mas aí até eu achar um pente de 8 GB, ainda mais num ferro velho, vai ser complicado. Essa máquina não estava num ferro velho, tá? Tava, uma pessoa jogou fora, conhecido lá do meu pai lá do serviço, e aí eu trouxe. E eu vi esses bugs aí. Ia ficar até pro meu irmão. Mas aí eu vou levar aquele DDR2 para ele. Só eu trocar de caixa para ele parar de dar uns bugs na memória. E pegar uma outra memória de 2 GB para funcionar. Aqui, o que eu fiz? Eu peguei essa fonte aqui, tá? Não é em todos os computadores que funciona. E coloquei o de 12 pino. 12, quer dizer. Aí eu coloquei o 12 volts, que são os 4 cabos. Olhei em outra fonte, né? Os fios certinho. E emendei. Na fonte, beleza, tipo assim, tá passando o cabo aqui. Eu peguei e coloquei um outro cabo, não tem problema. Para poder dar uma melhor... melhor passar a corrente, né? Porque alguns computadores eles dão erro, mas por causa disso aí, porque falta o 12 volts aqui, certo? Então é isso que eu quero mostrar, como você fazer. Do capacitor também eu expliquei. Peguei uma placa, dois capacitores estourados, troquei. Os capacitores tem, não testei, né? Os capacitores eles têm mais
amperagem, são novos. Aí conforme eu vou usando, ele pode estourar um outro, que foi o que aconteceu naquela placa. Tem esse adaptador também, tá? Que eu também tentei ali, nessa placa aqui DDR2. Aí eu tenho que pôr outro capacitor, ligar, usar e ver se ele estoura mais. Que é esse alumínio prateado assim. Esse tipo de placa dá esse tipo de defeito aí. Às vezes tem esse monte de HD porque eu uso para dados, porém essa placa ela não está lendo todos os HD. Mas como eu sei o que tem em cada HD, eu vou conectando, né? Tem a entrada antiga. Tem um outro ali também que eu troquei o capacitor. Eu vou ver se estufou ou não. E ele tem jogos. Uns jogos bem assim, que precisa de mais memória. Aí eu posso pegar um daqueles HD e ver se entra aqui. Talvez entre porque ele é da mesma marca que esse Seagate aqui. E ele tá lendo HD de arquivos aqui. Ó. Então, se ele ler, eu posso pegar e instalar na máquina. Esses jogos mais modernos, eles demoram um pouco. Mas posso conseguir rodar nesse computador aqui. Então, uma maneira de você entender aí como é que funciona esses DDR3, que é os que estão usando, porém está dando muito problema. E aí eu vejo na internet soluções, a minha solução de como fazer um computador funcionar. Quando você condena ele, ou um técnico condena e não tem mais jeito, e ele ainda aparece imagem, aparece tudo, você pode estar fazendo isso. É claro, cada computador tem seu caso, mas esse caso aqui, ou foi problema da BIOS, ou foi problema do Zinabre que corrompeu ali. Que eu acho que não foi, porque eu raspei. Ele está ligando normalmente. Se fosse Zinabre, ele estaria com erro total. E ele não está com erro, ele está ligando normalmente. Ele estava reconhecendo o drive e não queria reconhecer o HD de jeito nenhum. Que é da marca... essa marca aqui, ó. Essa marca aqui. Tem de 1 tera e tem o de 500. Tá até aqui. Até aqui, ó. 500 GB. O de 500 GB tá meia vida. O de 1 tera tá bom. Tá tudo bom nesse computador. Ele só não quis ler mais. Porque eu tinha que pôr o Windows 8. E com a configuração que estava. O Windows 8 pode ser que leia nesse computador. Porque ele é confuso também. E eu não quero o Windows 8, eu quero o Windows 7. E aí eu consegui por causa disso aí. Talvez quando foi vendido esse computador, foi colocado o Windows 8 por causa disso. Os técnicos que estudam, eles conhecem e sabem fazer. Mas se você não tem dinheiro, tanto assim, 100, 200 reais para arrumar o computador e deixar bom, você faz desse jeito que eu fiz. Assista o vídeo todo. Entenda um pouquinho como é que faz, como é que você usa, como entender o computador para você fazer e começar a entender que é programação. E as programação, quando está invertida, às vezes pode dar um bug que pode fazer reconhecer o HD, que foi o que eu fiz aqui. Mas antes eu comecei devagarinho, né? Limpei, tirei, coloquei, esperei e comecei a ver que se eu esperei o computador um dia e ele zerou, eu consegui fazer ele ligar, então eu entendi que zerou o bug, né, a programação, eu poderia fazer outra coisa. E foi o que eu fiz, inverti os fios e aí ele ligou. E os tipos de HD que eu tinha, né, que não foi todos. E aí ele foi e eu consegui fazer ele ligar. Então, no momento é só isso. Eu uso mídia de CD e DVD ainda, tá?
Muita gente já não está usando, mas se não funcionar o pendrive, funciona o CD. E eu tenho drive antigo e drive atual de CD, normalmente. Então aqui é isso. Espero ter explicado bem aí para vocês entenderem. DDR4 não é muito diferente, tá? Pelos vídeos que eu vejo atual aí, eu não tenho um. Mas os tipos de fonte para DDR4 só funciona na placa. Não era mais igual a essas antigas, que você colocava o jumper e ela ligava. Eu já não sabia, já estou sabendo, fiquei sabendo pelo aplicativo Kawai. Então, eles são mais atualizados, melhores, mas também dá alguns probleminha aí. Por causa que é aquelas plaquinhas agora que é HD, né? Não é mais esses HD quadrado. A memória também pode começar a dar bug, porque o HD é placa, não é HD quadrado, né? O HD é uma placa também, né? Porém, ele é um disco ainda. E na memória, quando você coloca, que é uns quadradinhos, igual a memória, né? Aí você só põe, encaixa e ele é um HD. Ele pode dar conflito porque ele é igual um pendrive, né? Tem códigos binários, um monte de coisa. Um monte de códigos que pode dar esses pane na máquina. É claro, você não vai testar do jeito que você testa um DDR2 e um DDR3. Mas por ter mais programação e placas, ele dá uns pane mais frequente. Então, DDR3 e 4 e 5, sei lá, pode ser que seja desse jeito aí. Então, eu espero ter explicado. Beleza? Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que entenderam. Compartilhe com todo mundo para também entenderem como funciona. E é isso aí. E fui!